Olá, começa agora mais um programa Entrevistando. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério. Você sabia que tem aumentado o número de infarto entre nós mulheres? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares, especificamente infartos, são responsáveis por 1/3 das mortes entre as mulheres, superando o índice de mortalidade de tumores de útero e mama juntos. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o cardiologista hemodinamicista Diego Silveira. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Seja Isabela. bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olá, telespectadores. Antes de entrar nesse quesito, gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que está nos assistindo o que é um infarto. Bom, o infarto, Isabela, ele atualmente, junto com o AVC, ele é responsável por 30% de todas as causas de mortes no Brasil. Isso são dados do DataSUS, tá? O infarto nada mais é o que uma interrupção súbita da circulação coronariana, que são as artérias que levam sangue até o músculo cardíaco, provocando um colapso circulatório, que nós chamamos, através de fibrilação atrial, fibrilação ventricular, através de arritmias, provocando a morte. Na década de 50, as mulheres apresentavam 10% de infarto. Hoje são 41%. Tem uma explicação para esse número ter aumentado tanto? Isabela, cientificamente não tem uma explicação. O que nós cardiologistas acreditamos é que as mulheres, com o passar dos anos, assumiu uma postura na sociedade igualitária aos homens. Com isso, elas estão ficando mais estressadas, elas não estão se cuidando adequadamente, não estão fazendo exercícios físicos como deveriam fazer, e com isso elas estão muito parecidas com o número de infartos dos homens também. Por isso, o aumento desse número. E o que pode levar a mulher a ter um infarto? São vários fatores de risco parecidos com os dos homens, só que acrescidos de algumas outras coisas, principalmente como o uso de anticoncepcional e também na pós-menopausa. Esse período da menopausa que atinge as mulheres por volta de 40, 50 anos ali, onde nós temos uma diminuição hormonal dos níveis das mulheres, isso também provoca os infartos. Além disso, outros fatores de risco relacionados, como a hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo e também a história familiar positiva de doença arterial coronariana e cardiovascular também contribui para levar a essa patologia. Quando a mulher chega na menopausa, o que leva ao infarto é a diminuição de hormônio, né? Perfeito. E quando ela usa o anticoncepcional, qual que é o problema? O anticoncepcional ele é uma medicação protrombótica. O que seria isso? Ela tem uma predileção a formar trombos, tá, dentro do corpo. Com isso, aumenta a chance de ter uma trombose venosa profunda, também aumenta a chance de você provocar o quê? Trombos dentro da coronária e também provocar um infarto. E quais os grupos de mulheres que mais correm o risco de ter um infarto? O grupo de mulheres que mais corre o risco são as mulheres que estão atingindo a idade da menopausa, tá? Em torno de 40, 50 anos. Essas mulheres elas têm 10% mais chances de ter infarto do que as mulheres mais jovens, de 30, 40 anos, tá? Mas uma pessoa jovem, assim, pode correr o risco de ter um infarto? Pode sim. Todos nós temos chances, principalmente pela história familiar positiva. Então, os jovens, geralmente o infarto ele ocorre de forma mais catastrófica, por conta de morte súbita. Nós sabemos que os pacientes mais idosos, que sofrem de isquemia, de angina, eles vão provocando na circulação coronariana redes colaterais, que nós chamamos, que fazem com que ele se adapte a essa angina. Nos jovens isso não acontece. Como acontece de forma súbita, ele leva a predileção à morte súbita, ou seja, o paciente não há tempo de formar essa circulação colateral, levando ao colapso abrupto e à morte. Então, se um jovem pode ter um infarto, uma pessoa aparentemente saudável que não fuma, não bebe, pratica exercícios físicos, corre o risco também. Corre sim, pela história familiar positiva, sim. Somente pela história familiar. Não somente pela história, mas também hábitos de vida. Mas se ele minimiza os fatores de risco, ele está protegido em relação a isso. Corre o risco mais tardiamente, né? Perfeito. Uhum. Quais são a diferença dos sintomas do infarto nas mulheres e nos homens? Olha, nos homens, o infarto ele ocorre como um pródromos, que nós chamamos o quê? São as sintomatologias mais típicas. É aquela dor precordial em aperto, que é desencadeada ao esforço e que às vezes irradia para o braço esquerdo. Nas mulheres, não. Nas mulheres, os sintomas são mais atípicos. Nós chamamos de equivalente anginosos
ou isquêmicos, que são situações onde as mulheres sentem apenas falta de ar, a famosa dispneia. Por si só, isso é um equivalente anginoso e a mulher tem que procurar sim ajuda ao fazer um exercício físico e ter uma desproporção, ou seja, fiz uma caminhada e estou com uma falta de ar muito importante. Então isso também é um fator que chama atenção nas mulheres. Fora isso, algumas mulheres também evoluem como sintomatologias típicas, mais comum no homem, nas mulheres menos comum. E como se deve agir em caso de suspeita de infarto? Bom, Nem sempre a falta de ar pode ser né? Sim, exato. Mas deve ficar em alerta, né? Exato. Acho que o principal é a partir dos 30, 35 anos você começar a fazer a prevenção. É importante que você faça exames periódicos, que você conheça o seu corpo, onde você quer iniciar uma atividade física, que você passe por um especialista, que você exclua esses fatores de risco, que você inicie uma atividade física acompanhada por um médico. Hoje nós sabemos que não só o cardiologista é o especialista das mulheres, temos os endocrinologistas, porque os hormônios também da tireoide também são causas de hipertensão, que também leva a infarto, e também o ginecologista, que também na menopausa, relacionado a esses fatores de diminuição desses hormônios, também levam ao infarto. O que seria o endocrinologista? O endocrinologista é um médico relacionado a diabetes, a tireoide, ao hipotiroidismo. E são síndromes também, doenças que também provocam, junto com doenças cardíacas e também ginecológicas, que provocam também o infarto. Qual seria o tratamento ideal para o infarto? Bom, o tratamento ideal para o infarto decorre muito do tempo. Então, tempo é músculo. Cada minuto que se perde, onde você retarda o tratamento, esse músculo está sendo queimado, ele está morrendo. O tratamento ideal é que o paciente chegue ao hospital, faça um eletrocardiograma nos primeiros 5 minutos, diagnosticado esse infarto, por exemplo, com supra, que é onde ocorre nesse momento uma cessação do fluxo coronariano, temos que abrir essa artéria. Abrir essa artéria, temos duas possibilidades atualmente no mundo. Uma é através de medicamento pela veia, que é os fibrinolíticos, que vão tentar quebrar essa molécula, esse trombo que está dentro da coronária. E o tratamento padrão ouro, que é consagrado no mundo inteiro, é através da hemodinâmica, onde nós vamos fazer um cateterismo cardíaco, onde vamos identificar qual a coronária está com esse entupimento. Nós vamos abrir essa coronária através de uma colocação de um stent, que nada mais é do que uma prótese metálica, onde nós levamos até a coronária, por um acesso minimamente invasivo. Através de um balão nós insuflamos isso na coronária para que restauramos o fluxo coronariano. O que seria eletrocardiograma? Eletrocardiograma é um exame onde nós conseguimos identificar as paredes desse coração. Identificamos também com ele qual a provável coronária também está com este entupimento. Se tiver um tratamento adequado, há a possibilidade de ter sequelas depois? Bom, o tratamento adequado vai decorrer muito do tempo que você abordou esse paciente. Se esse paciente foi abordado no nível alvo que nós chamamos de até 3 horas, dificilmente esse paciente vai ter alguma sequela. Nós sabemos que após 12 horas de evolução de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, esse paciente vai evoluir sim com alguma fibrose no miocárdio, esse paciente vai ter alguma morte miocárdica e que vai levar no decorrer da vida dele algum grau de uma insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca, ela nada mais é do que a pessoa não conseguir fazer o que ela faz habitualmente. Ou seja, antes ela conseguia andar 3 quadras e não se sentia cansada. Atualmente ela anda 10 metros e se sente muito cansada. Isso sim são os fatores de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca também é o acúmulo de líquido no corpo humano, principalmente nos pulmões, onde também provoca falta de ar. Edema, aquele inchaço de membros inferiores, também é decorrente de uma insuficiência cardíaca. Então, um infarto agudo do miocárdio mal tratado, ele é igual à evolução tardia de uma insuficiência cardíaca. A pessoa que teve um infarto uma vez, ela tem mais chances de ter outra vez, segunda vez, uma terceira vez? Tem mais chance, sim, de ter outra vez novos infartos. Ela já se torna uma pessoa de alto risco. A partir deste princípio, os valores mudam. Os valores dos níveis de colesterol, de triglicerídeos, vão ter que ser mais baixos.
por si só, ela já é uma pessoa de alto risco, podendo ter novos eventos. E não só de infarto, mas principalmente também de acidente vascular cerebral, que é vulgarmente chamado ou popularmente chamado de derrame. Hoje, há mais chances de cura ou de óbitos? Atualmente, nem se compara com o nosso passado, as chances são muito mais de cura, por conta desses dois tipos de tratamento, através dos remédios, pelos fibrinolíticos, ou através do padrão ouro, que é a hemodinâmica, a realização de cateterismo e também da angioplastia coronariana com stent. Então, sem dúvida nenhuma, a cura nesse momento ele está muito bem sucedida em relação ao tempo deste infarto. Em relação à mortalidade na mulher, ela Perfeito. tem semelhança com a dos homens? Olha, em relação à mortalidade, os homens são mais acometidos pelo infarto, tá? Em relação às mulheres. Porém, quando as mulheres são acometidas pelo infarto, elas morrem mais. A mortalidade é maior nas mulheres. Não temos uma explicação, uma casuística precisa em relação a isso, já que a circulação coronariana é bem parecida de ambos. Porém, alguns fatores de risco, principalmente, como nós já falamos, sobre o uso dos anticoncepcionais, do tabagismo nas mulheres, que é bem mais agressivo em relação aos homens, e principalmente nessa idade onde os hormônios diminuem na menopausa, isso sim é mais catastrófico para as mulheres. Se a pessoa estiver sozinha em casa e passar mal, sentir algum sintoma do infarto, quais são os primeiros socorros que ela deve tomar? Bom, aquela pessoa que está em casa e de repente sentiu uma dor precordial, uma dor no peito, tipo aperto, que ela faz o sinal de Levine, que é aquela mão em punho cerrado, que ela leva forte, uma dor opressiva, irradiando para o braço esquerdo, sentindo sudoreica, às vezes vem relacionada a náuseas, vômitos, algumas outras coisas assim. Esse paciente deve primeiro procurar ajuda médica. Se ele não tiver condições, ligar para o SAMU 192, se na cidade dele estiver disponível esse serviço, para o bombeiro 193, explicar a situação, que qualquer socorrista já irá perceber que é um caso grave já e que ele precisa de atendimento, principalmente em ambiente hospitalar, onde ele tem que ser feito um eletrocardiograma o mais rápido possível, que é um exame que vai nos dizer se ele tem um infarto com supra, onde ele tem que fazer uso dos remédios fibrinolíticos ou ser encaminhado para um serviço de hemodinâmica. Isso vale se uma outra pessoa estiver com ele, né? Se a outra Perfeito. pessoa passar mal, Perfeito. ele toma o mesmo certeza. procedimento. Não tem porque eu estou acompanhado, toma um remédio para aliviar a dor, vamos fazer massagem, vamos tomar um banho, vamos deitar, não. Isso vale para qualquer tipo de pessoa, mesmo que ela esteja acompanhada. O ideal é a realização de um eletrocardiograma e também de buscar marcadores de necrose miocárdica, que são as famosas enzimas cardíacas, onde o paciente chega ao hospital, é coletado o exame e nós vamos buscar se esse paciente está infartando naquele momento. O senhor tinha falado anteriormente sudoreica. O que seria isso? Sudoreica é um paciente que fica pálido, seja branco e cheio de sudorese mesmo. O paciente começa a suar frio, é o que mais os pacientes infartados relatam. Eu estou pálido, sensação de morte iminente, um mal-estar inespecífico e suando frio. Isso é o sudoreico. Doutor, para finalizar, quais são as recomendações para que uma pessoa evite ter um infarto ou qualquer outra doença cardiovascular? Perfeito, Isabela. Eu acho que para isso serve tanto para as mulheres e também para os homens. É diminuir os fatores de risco. É o principal. Sem isso, não tem como a gente não ter uma evolução de um infarto lá na frente. E diminuir esses fatores de risco é iniciar exercício físico, não ser uma pessoa sedentária, a cessação do tabagismo. O tabagismo é um dos maiores venenos que nós temos hoje para que ocorra um infarto agudo do miocárdio. Você ter o controle da pressão, você ter controle de diabetes, você atentar para a sua história familiar positiva, onde ela é muito importante. Se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu irmão teve uma morte súbita jovem, se teve infarto muito jovem, então você se atente a isso, então você faça exames mais precocemente, você se atente melhor a isso. E também nas mulheres próximas, se você, principalmente na menopausa. Não é só o cardiologista que vai fazer essa prevenção. Como nós dissemos, somos uma tríade de especialistas. Além dos cardiologistas, temos os médicos endocrinologistas e também os ginecologistas. Com isso, nós vamos diminuir significativamente o número de infartos no mundo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Isabela, em trazer a esse programa um dos maiores assuntos que nós temos hoje em dia, que é o infarto agudo do miocárdio. Eu conversei com Diego Silveira, que é cardiologista hemodinamicista,
O Entrevistando fica por aqui e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima!